Oi, pessoal, tô de volta com este quadro que é um dos campeões de audiência, Jana corrigindo a sua redação, que nada mais é do que eu, várias canetas, um texto e uma redação em busca do 1000. Então vamos dar uma olhada nessa redação da Cecília, que é minha aluna da salinha. Estou preservando a identidade de Cecília. Oi, Cecília, tudo bom? E ela escreveu um texto sobre o descarte incorreto de resíduos no Brasil. Primeira coisa importante que a gente faça é que a gente destaque aqui a palavra resíduos. No final das contas, a Cecília precisa falar ao longo do texto dela sobre lixo. Mas não é só sobre a produção de lixo, eu tenho um recorte dentro de lixo. Eu estou falando do descarte incorreto, ou seja, um destino inadequado dado a esses resíduos. Então vamos dar uma olhada no que a Cecília produziu. Ela começa assim: o consumo de bens materiais sempre existiu. Entretanto, é a partir do século XX que o hábito de adquirir produtos e serviços sem precisar deles ganhou espaço. Eu não vou pôr ganhou espaço, eu vou colocar aqui alguma coisa para intensificar a ideia de ganhar espaço. Ganhou mais espaço, ou até para evitar o uso dessa expressão um pouco metafórica, digamos assim, sem precisar deles, se intensificou. Talvez fique um pouquinho melhor. Aí ela continua para fazer essa articulação, ela utiliza o nesse sentido. Nesse sentido, o consumismo é um dos principais fatores atuais responsáveis pela elevada quantidade de lixo em todo o mundo. Aí ela usa um outro mecanismo coesivo, dessa vez explicativo, uma vez que produtos ainda funcionais são estimulados a serem descartados e trocados por outros recém-lançados. Aqui tem um probleminha, que é um problema semântico, no final das contas, porque os produtos não são estimulados. Os usuários, os consumidores desses produtos é que são estimulados. Então, eu vou mudar um pouquinho a frase dela. Tá? Ela diz assim: o consumismo é um dos principais fatores atuais responsáveis pela elevada quantidade de lixo em todo o mundo, uma vez que produtos ainda funcionais têm seu descarte e troca estimulados por outros recém-lançados. Ou, uma vez que os consumidores são estimulados a descartarem e trocarem produtos ainda funcionais. Então, aqui tem um probleminha semântico, um probleminha no nível da argumentação. Continuamos. No Brasil, o descarte desse lixo, e aí a gente tem uma repetição de descarte e descarte. Eu sugeriria, no lugar desse segundo descarte, a palavra destino ou destinação. No Brasil, a destinação desse lixo constitui um grande problema, sendo que esse é um fato evidenciado por dados da ONU de 2017, e aí a gente não precisa desse sendo que, fato evidenciado por dados da ONU de 2017, que mostraram que o Brasil, aí tem uma repetição de no Brasil e o Brasil. O que eu vou fazer? Em vez de ter essa repetição, eu posso retomar por país. Que mostraram que o país tem uma produção de resíduos sólidos semelhante, porque é produção, a craseado. Por quê? Semelhante à produção, eu tenho a elipse aqui da palavra produção, de desenvolvidos maiores produtores de lixo, mas ainda tem, o Brasil certinho, um padrão de descarte equivalente ao de países em desenvolvimento. No final das contas, a introdução da Cecília tem uma opinião explícita, entretanto, eu vou deixar uma observação. Eu vou colocar aqui explicite mais sua tese. O que eu sugeriria? Uma tese por antecipação da proposta de intervenção, alguma coisa no sentido de: portanto, são necessárias ações sociais e governamentais no combate a esse descarte inadequado do lixo no Brasil. Então, eu sugeriria que ela fizesse aqui uma antecipação da proposta de intervenção. Então, antecipação da PI.
Ok, já analisamos a introdução, vamos lá para o desenvolvimento. Entre os fatores responsáveis por esse descarte incorreto de resíduos no Brasil, então ela usou aqui uma forma de coesão, que é a coesão utilizando um pronome demonstrativo de retomada anafórico, que é o esse, com a utilização de uma palavra que retoma o tema, descarte incorreto de resíduos no Brasil. Então, ela fez um mecanismo coesivo. Entre os fatores responsáveis por esse descarte incorreto de resíduos no Brasil, destaca-se principalmente deficiências na efetivação das políticas públicas voltadas para a gestão do lixo. Então, destacam-se deficiências, porque deficiências são destacadas. Então, ela está me apresentando o primeiro argumento dela, vou usar aqui o verdinho. Ela vai me apresentar deficiências na efetivação das políticas públicas voltadas para a gestão do lixo. Então, ela vai me apresentar o que parece ser o seu argumento 1. Afirma-se isso, pois a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, que estabelecia metas como extinção dos lixões, aumento da coleta seletiva, responsabilidade compartilhada pelo lixo, entre outras, não foi a política nacional efetivamente cumprida. Isto é, ou seja, ela faz uma explicação. É um mecanismo coesivo positivo, né, e necessário, porque às vezes eu preciso explicitar, esclarecer o que seria efetivar essa medida. Isto é, apesar da importância dessa política, retomou política, na prática, o número de lixões ainda é muito elevado, sendo que deveriam ter sido extintos até 2014. Aí ela põe um ponto e vírgula, porque ela está retomando uma enumeração, na verdade, retomando não, estabelecendo uma enumeração de desafios a serem vencidos. E ela separa cada um desses desafios por ponto e vírgula. Uso muito elegante da pontuação. A coleta seletiva, apesar de crescente, existe apenas em 18% dos municípios brasileiros, e aí lembrar que um dado sozinho não tem uma função. Todo dado precisa ser chancelado por uma fonte. Parabéns, portanto, Cecília, de acordo com a Associação Compromisso Empresarial para Reciclagem. E aí, se ela abre esse travessão para colocar a explicação, ela precisa fechar esse travessão. E a execução da logística reversa pelas empresas geradoras de resíduos ainda precisa ser mais pressionada e fiscalizada pelo governo e, onde estiver sendo realizada, para evitar esse gerúndio que ficou meio esquisito, e onde for realizada, necessita ser mais divulgada para a população. Então, ela acaba de me apresentar o primeiro argumento, que são as deficiências na efetivação das políticas públicas. Ela especifica a política pública e ela encerra especificando as partes da PNRS. Muito boa construção de parágrafo, porque ela revela um projeto de texto que se apresenta na introdução, é retomada no início do desenvolvimento 1 e é concluída no fim do desenvolvimento 1. Aí eu preciso do desenvolvimento 2. Para fazer o desenvolvimento 2, ela vai usar um elemento, que é o assim, para introduzir as consequências do desenvolvimento 1. Ela não apenas usa o mecanismo coesivo, o uso dessa conjunção, mas ela também me avisa que esse argumento 2 se concentra nas consequências. E ela usou a palavra impactos. Assim, os impactos dessa negligência com as metas da PNRS, nossa, Cecília está brilhando muito, porque ela faz não apenas uma coesão por meio da conjunção assim, pela introdução de uma palavra que indica que é a consequência, mas ela retoma o parágrafo anterior tematicamente. São graves. Afirma-se isso, pois, ambientalmente, os lixões são responsáveis pela liberação de gás estufa, o metano, e pela contaminação do solo e da água devido ao chorume. Ponto. Já na esfera social, olha que legal, ela vai fazer uma organização temática do parágrafo. Consequências ambientais, consequências sociais. Já na esfera social, muitos indivíduos vivem nos lixões em condições insalubres, onde, além das péssimas condições de trabalho e de moradia, estão sujeitos à contaminação por muitas doenças
devido à propagação de vetores, como ratos e insetos. Beleza. Argumentos ambientais, argumentos sociais. Como ela ainda tinha mais argumentos para serem apresentados, ela usa o mecanismo coesivo aditivo, ademais. Então, um uso constante e variado de estratégias de coesão. Ademais, diversas potencialidades do lixo deixam de ser aproveitadas. Isso pode ser exemplificado no documentário Lixo Extraordinário. Olha que interessante, ela vai usar como repertório sociocultural aqui um documentário. Ou seja, minha gente, você pode usar cinema, você pode usar música, você pode usar teatro, você pode usar diversas produções socioculturais como repertório. Isso pode ser exemplificado no documentário Lixo Extraordinário, e aí não adianta apenas me dar o nome do repertório, Lixo Extraordinário, mas eu preciso que se explicite qual que é a área, no caso, o documentário, que está ligado ao cinema. Mas e se o corretor não viu esse documentário? Ela me apresenta a explicação, além do nome, em que o material reciclável recolhido pelos catadores foi utilizado em obras pelo artista Vic Muniz, que, depois de vendidas, tiveram o dinheiro revertido para a própria cooperativa desses catadores, além do fato de que esse processo artístico contribuiu, porque eu estou falando de algo que aconteceu no passado, para que os moradores locais modificassem seu olhar acerca do lixo. Seria muito interessante no texto daqui da Cecília que ela me explicasse o que é o modificassem seu olhar para a questão do lixo. Entretanto, ela vai ganhar um parabéns nesse parágrafo, porque ela conclui dessa forma, ações como essa de inclusão social utilizando o lixo, então, ações como essa, vírgula, de inclusão social utilizando o lixo, vírgula, que ela está explicando quais ações são essas, deveriam ser mais estimuladas. Então, ela vai e usa o repertório e aplica ao tema. Parabéns para ela até aqui. Ela tem um repertório sociocultural, que é a apresentação dos dados. Ela tem um outro repertório sociocultural, que é o documentário. Então, ela consegue uma nota bem satisfatória na competência 2. E a gente precisa agora dar uma olhada como é que vai ficar a proposta de intervenção. Ela inicia a proposta de intervenção com um mecanismo conclusivo, portanto, certinho. Ficam evidentes os desafios e a importância. Desafios, desenvolvimento 1. Importância, desenvolvimento 2. Ou seja, ela faz aquilo que eu sugiro que todos os alunos façam. Ela faz o que a gente chama de gancho para o desenvolvimento. Portanto, ficam evidentes os desafios e a importância de se investir nesse setor. Assim sendo, aí não precisa desse sendo, assim. A fim de, então ela vai me apresentar o objetivo. Objetivo de cumprir as metas da PNRS, e ela pode usar a sigla aqui, porque ela estabeleceu a sigla lá em cima, entre parênteses. Cabe à esfera federal, que é o agente, auxiliar os municípios, a ação, nas metas que carecem de maior atenção, por meio, quarto elemento, o meio, de um redirecionamento de recursos aos setores municipais. Aí eu vou explicitar por que eu usei esse meio. Então, isso conta como detalhamento. Para que estes, e aí eu sugeriria que estes ou estas instituições, vai ficar melhor como mecanismo coesivo, efetivem projetos consistentes acerca da gestão do lixo, vírgula, porque ela vai explicar que progressivamente, e aí eu estou fazendo mais um detalhamento, faça o Brasil. Tá. O que é interessante é que o faça o Brasil fica sem sujeito, porque essas instituições façam o Brasil ter um descarte adequado ambientalmente e socialmente. Para evitar a repetição de mente e mente aqui, ambiental e socialmente. Beleza. A primeira proposta de intervenção dela está completinha, porque eu tenho objetivo, agente, ação, meio modo e detalhamento. Entretanto, ela optou por colocar mais uma proposta, sem problema. Para finalizar, cabe às organizações não governamentais, o agente dela, engajadas no tema, explorarem a ação, as potencialidades do lixo, por meio
de projetos nas comunidades locais que estimulem, ela detalha, a reciclagem do lixo e o uso dos resíduos em atividades de inclusão. Ou seja, ela faz uma segunda proposta que está incompleta, pois não tem um objetivo próprio, mas isso não tem problema, porque a primeira proposta dela já estava completinha. Fez tudo o que eu precisava. Então vamos dar uma olhada qual foi a nota da Cecília. Vou começar mais uma vez de baixo para cima. A gente dá uma olhada na competência 5. Ela tem pelo menos uma proposta com 5 elementos, total na proposta de intervenção. Elemento número 4, coesão. Bastantes tipos de mecanismos coesivos diferentes. Tem mecanismos coesivos entre o primeiro e o segundo parágrafo, o segundo e o terceiro, e entre o terceiro e o quarto. Dentro dos parágrafos, ela tem diferentes mecanismos coesivos, não posso reclamar de nada. Competência número 3, qualidade da argumentação. Em termos de argumentação, ela não tem grandes problemas. Entretanto, eu sou uma professora mais pra chata. Não creio que no Enem eles pegariam isso, mas eu acho que a tese dela tinha que ser um pouquinho mais explícita. Então, eu acho que um corretor mais gente fina do que eu daria 200. Eu, como sou conhecida também como Naja Rabelo, daria 160. Por quê? A tese, na minha opinião, está pouco explícita. Manda mais tese que está pouco. Competência 2, no entanto, ela fala do tema, essa estrutura é uma estrutura dissertativa argumentativa, o texto dela tem uma tese, apesar de eu ter achado um pouquinho implícita, escondida, esse texto tem um repertório sociocultural e o repertório é produtivo, 200 para ela. Cecília, entretanto, tem um probleminha, ela tem mais de 2 desvios gramaticais. Tendo mais de 2 desvios gramaticais, eu sou obrigada a dar no máximo para ela 160. Portanto, temos aqui um texto 920. Pessoal, aproveita, assina o meu canal lá no YouTube, Jana Rabelo, ativa o sininho para receber vídeos semanais sobre redação, sobre a vida. Além disso, me segue no @InstaJanaRabelo. Lá você tem todas as informações sobre Enem e outros vestibulares. Se você quiser ver os bastidores dos vídeos, da vida, das marmotagens que eu apronto, você pode também dar uma olhada no meu perfil pessoal, @JanaRabelo. Até o próximo vídeo, a gente segue juntos, rumo ao 1000. Até mais!